podcast terapêutico. Hoje nós vamos abordar a questão da ansiedade no preparo para o Enem, de forma clara, direta. Vamos entender os efeitos da ansiedade, principalmente vamos compartilhar dicas valiosas para você lidar com ela e garantir que seu desempenho no Enem seja o melhor possível. Você não está sozinho nessa jornada. Juntos, vamos descobrir como transformar a ansiedade em um impulso positivo para alcançar os seus objetivos. Prepare-se para esse programa repleto de informações úteis e estratégias práticas para enfrentar a ansiedade na preparação para o Enem. Meu nome é Elisama, graduanda em psicologia, e tenho aqui nessa mesa linda pessoas muito competentes que vão nos ajudar a entender mais sobre isso. E a principal delas é Paula Caroline, psicóloga, doutora Paula, não é? Há 15 anos psicóloga na área clínica, TCC, olha a dica aí para vocês, e organizacional, que me encantou. MBI em gestão de pessoas, e ela vai estar conosco dando todo esse aparato científico para que vocês tenham a melhor classificação do seu Enem. Vamos lá? Vamos começar nosso programa? Meu nome é Luciana, sou graduanda em psicologia e nós vamos começar mais o nosso podcast. Meu nome é Adrian, estou na reta final do Enem, né? Sou vestibulando e é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco da minha experiência e o que a gente pode contribuir para pessoas que estão passando por isso também e para que essas pessoas possam se entender nesse caminho, nesse percurso. E é um prazer imenso, agradeço a oportunidade. Vamos lá, Carol. Olá, meu nome é Paula Caroline, sou psicóloga há mais de 15 anos, né? Atuo aí na área clínica, na área organizacional. Acompanho vários jovens, adolescentes que estão aí nesse momento aí do Enem. E, para mim, é algo extremamente gratificante. Gratificante porque eles trazem todos os anseios deles. Às vezes é meio assim, Adriane, que eu vejo que, para eles, a intensidade existe, e para nós que passamos já por esse momento, às vezes a gente termina não dando o real valor, né, de todas essas angústias, mas sim, eles têm grandes angústias que eles realmente estão sentindo e que nós temos esse papel de abraçar com muito amor, muito carinho, porque a nossa influência é muito grande no resultado deles. Verdade, Principalmente verdade. nessa reta final, né? Sim. Adrian, como você se sente em relação ao Enem? Quais são os principais medos? Né? Você pode nos ajudar informando com essas informações. Claro. E também, se você sente ansiedade, se você sente dor de cabeça, como é o seu dia a dia em relação? Tá. Em relação ao Enem, eu me sinto bastante confiante. Me sinto, sim, confiante porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, né? Eu vou lá, chegar lá, dar o meu melhor. E é isso que importa, né? Independente do que seja, foi o meu melhor. Em relação ao medo. Eu só tenho um medo, assim, mais no Enem. Não é nem aprovação, nem nada. É conseguir fazer as questões no tempo certo. Sim. E eu acredito que esse seja um medo de 90% das pessoas, sim, que vão fazer o Enem. Né? Com relação a sintomas físicos da ansiedade, não mais. Eu já senti, acho que umas 2 vezes. Náuseas, palpitações. A questão da náusea não, mas mais a palpitação. Né? Mas eu repensei o que eu estava sentindo, se tinha realmente necessidade de eu estar sentindo aquilo, se eu não estava me cobrando demais, sim, como eu podia reorganizar meu cronograma de estudos, a minha rotina, para que ficasse mais leve, mas que eu conseguisse também ter tempo de qualidade para um hobby, para descansar, para estudar com qualidade. Então, a gente precisa também repensar nisso, né? O que está gerando essa ansiedade e como a gente pode fazer para não sentir mais essa ansiedade, né? Verdade. E aí, Paula, a pergunta agora é o seguinte: como é que essa ansiedade, para o aluno que está passando por esse processo, ele tem ansiedade, como essa ansiedade pode atrapalhar no Enem? E se existe algum exame específico que possam detectar, exames que possam detectar essa ansiedade? Como saber se essa pessoa está passando por essa ansiedade?
exames é muito relacionado aos sintomas mesmo, né? É a palpitação, a sudorese excessiva, as aflições, as angústias, né? O suor. Alguns têm dor de cabeça, realmente, né? Então, são os sintomas básicos. Muito importante, está relacionado à questão dos pensamentos. Como é que estão seus pensamentos? Né? Tende a ter pensamentos muito acelerados. Né? Então, está muito relacionado mais aos sintomas. É importante que você tenha pessoas de confiança, os pais têm que estar muito presentes. É um diferencial muito grande. Profissionais, professores, os pais também ali. Nesse momento, ter um acompanhamento terapêutico é muito importante. É um diferencial, sim. Porque é uma segurança não só para o aluno, mas também para os próprios pais que também, como lidar com essa situação, né? Então, assim, o Adrian falou algo extremamente importante no processo, a questão do social. Sim. Aquela questão de que para fazer vestibular eu tenho que só estudar e não durmo. Sim. Sono é extremamente importante, higiene do sono. A gente tem que ter essa higiene, a gente tem que ter de 8 a 10 horas de sono, a gente tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma atividade física, né? Então, isso que o Adrian falou é fantástico. Ele está muito bem, viu, Adrian? Obrigado. A gente também quer saber, Adrian, quais as técnicas de estudo que você usa para o Enem, para se preparar? Eu uso o método Pomodoro, que é um método de estudo onde você não estuda direto. Muita gente acha que estudar com qualidade é estudar sem parar. Não, não é assim. E ainda mais eu que tenho pouco tempo. Então, eu estudo numa escola de manhã, de tarde em outra. O tempo que eu tenho ali, eu tenho que administrar para tocar um piano, um violino, um violoncelo, para ouvir uma música, para ler alguma coisa nada a ver e ainda assim estudar. Então, a gente precisa ter essa consciência de como organizar o tempo. E esse método de estudos me ajudou bastante em relação a isso, porque eu consigo organizar e fracionar o meu estudo sem cansar. Então, eu estudo 25 minutos uma matéria, paro 5, paro 10, depois volto, estudo mais uns 20. Então, eu estou sempre ali intercalando e organizando entre as áreas, né? Então, se eu estudo normalmente 2 áreas por dia. Então, se eu estudei alguma matéria da área de ciências da natureza, eu vou estudar em menos tempo uma matéria de ciências humanas, por exemplo, que eu tenho mais facilidade, e é uma matéria mais leve de se pegar ali para estudar. Então, eu vou organizando o meu tempo de estudos para que não fique cansativo. Ok. Maravilha, não é verdade? Vamos lá. Como é que a terapia ela vai poder ajudar esse adolescente a lidar com essa ansiedade? Porque você imagine, eu estou aqui sofrendo, mas eu não tenho nenhum suporte, eu não tenho nada que... Muitas famílias não estão ali junto, não é verdade? Então, como é que a terapia ela vai poder me ajudar a lidar com essa ansiedade? E quais são os tipos de intervenção terapêutica que eu posso usar para esse adolescente ansioso? Que, no caso, não é o caso. Não, ele é exemplo. Né, na verdade? É um exemplo. Mas, inclusive, ele trouxe a estratégia mais importante, no meu ver. Planejamento, roteiro. A gente precisa ter um planejamento de estudo, seguir esse roteiro e fazer um checklist diário. Sim. Aí é onde a gente não pode entrar numa ansiedade da ansiedade, que aí é onde o trabalho terapêutico vem. Eu montei meu checklist, mas meu checklist tem que ser coerente com aquilo que eu posso realizar, com as minhas atividades do dia, com, sei lá, com os encontros que eu vou ter com os meus amigos, com as atividades físicas, enfim, tem que ser coerente. Eu monto o checklist. Paula, e se eu não conseguir cumprir meu checklist naquele dia? A gente trabalha a reorganização. Isso. Mas nada de se frustrar por conta de não atingir uma meta. Até mesmo porque uma das coisas que a gente trabalha no processo terapêutico é saber lidar com a frustração. Né? E o Enem é exatamente isso. O vestibular é você se organizar para um resultado que você pode alcançar ou não. Né? Maravilha. Faz aí, Lu, alguma pergunta que você acha bem interessante para a Adriana. Existe alguma atividade que ajuda a reduzir a ansiedade? Sim.
eu sou, assim, extremamente apaixonado por música. Então, eu aprendi primeiro a ler partitura do que a ler e escrever. Minha mãe me ensinou, por sinal. Então, assim, eu sempre dedico um tempo do meu dia pra música. Pra pegar um instrumento, um violino, um violoncelo, um piano, ali pra sair desse mundo e entrar em outra atmosfera, pra que eu possa relaxar. É como se estivesse recomeçando o meu dia ali, entende? Então, quando eu não tenho tempo pra tocar instrumento, eu ouço uma música, eu reflito em alguma coisa. Cuidar da sua parte espiritual também é extremamente importante nesse percurso. Então, é importante você ter um hobby, algo que você saia desse mundo de agitação, de ansiedade, para você relaxar, de cobrança. Outra coisa com relação a mim, a minha cobrança externa é quase nula. Não existe. É mais eu que me cobro. Então, porque você tem pais maravilhosos, por sinal conheço. Então, graças a Deus por isso. Então, ter um tempo, um hobby, algo que você faça para parar de se cobrar, para parar ali, é extremamente importante. Pronto, e aí é onde eu entro com a pergunta. Qual o papel dos pais e dos educadores no manejo dessa ansiedade? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, a gente cobra, não é a cobrança de você tem que fazer, você tem que passar. Você já fez hoje, pronto. Se ele disser fez, ok, não é verdade? Sim, claro. Se não fez, rapaz, pense para amanhã, viu? Não é aquela coisa saudável, porque você não pode deixar largado, mas você também não pode pressionar. Sim. Mas ele estava se sentindo pressionado pelas escolas. E ele chegou e disse, mãe, eu não estou aguentando mais a escola, entendeu? E aí, qual é o papel dos pais e dos educadores nesse manejo aí, com relação à ansiedade? Primeiro de tudo, os pais e os educadores têm que lidar com suas próprias expectativas. Isso. O que é que acontece? Eu tenho as minhas expectativas e eu jogo em cima do outro. Do outro, não. Lide com as suas expectativas. Os educadores, eles lidarem com os resultados dele. Eles têm que dar resultado, mas eles não podem criar expectativa, pegar um jovem e dizer você tem que entrar porque você vai ser um troféu. A expectativa é dele. Né? Então, às vezes, eu quero um resultado de pegar o Adrian para medicina e o Adrian, não, eu quero fazer psicologia. E tá tudo lindo, ele vai conseguir o que ele quer. O resultado porque é dele, linda essa profissão, com você certeza. sabe disso. Olha aqui agora, eu tô vendo, estou show de bola, viu? Sua mãe é maravilhosa, tá fazendo excelente trabalho com você. E a expectativa também dos pais também é importante, porque os pais têm um papel de oferecer o conforto e a segurança. Então, pais estáveis que promovem segurança, que estão equilibrados emocionalmente, faz com que eles vão para o jogo, né? Vão para o enfrentamento de forma funcional. A questão está na funcionalidade. Sentimentos, pensamentos funcionais. Agora, quando está disfuncional, você pode estudar o que for, assimilar o que for, mas na hora da pressão, você não rende. Interessante, né? Nós temos aqui uma pergunta do ouvinte, é o momento do ouvinte. E nós vamos aqui ouvir essa pergunta e vamos ver quem vai responder. Quem responde? Vamos lá? Olá, boa noite. Meu nome é Clarice. Eu gostaria de saber se vocês conversam com alguém sobre a sociedade em relação ao Enem, com amigos, famílias ou com algum orientador da sua escola? Então, saber com quem você fala é extremamente importante. A gente não pode esquecer que o Enem é uma competição. Você vai dizer ao seu adversário as suas fraquezas, você vai dizer ao seu adversário o que você tem mais dificuldade. Se não for para falar com alguém que vai te ajudar a crescer, a resolver aquele problema, não tem porquê você ficar compartilhando e ouvindo também comentários negativos, pensamentos negativos. Isso não vai te fazer crescer. Você tem que saber com quem você compartilha, o que você pensa, o que você anseia. Entende? O Enem é um processo de muita pressão para a gente. A gente não pode negar isso. E se permitir ser pressionado por outras pessoas que também estão sofrendo por essa pressão, não traz proveito nenhum. E às vezes tem pessoas que já estão ali para cobrar a gente. Se a gente dá uma oportunidade para essas pessoas cobrarem ainda mais, isso só vai destruir ainda mais com a gente. Então a gente tem que saber com quem a gente fala e o que a gente fala. Mas isso não estou dizendo que é para ficar calado, não.
fale com quem você tem confiança, com quem vai poder te ajudar naquele problema, entende? Então, é saber o que falar e com quem falar. Quais são os impactos a longo prazo de uma ansiedade não resolvida? Foi pontual, não é? Foi para o Enem. Mas se eu não resolvo essa ansiedade, qual é a consequência disso? A consequência de uma ansiedade não trabalhada é problemas de autoestima, é ter e aí desenvolver uma questão de uma depressão, é uma associação de coisas que leva para a vida adulta. É um casamento mal resolvido, é um namoro mal resolvido, é um estresse no trabalho. Então, uma coisa que aparentemente é simples, né, que era uma emoção, se tornou um sentimento, porque vejo a ansiedade como um sentimento, porque a ansiedade é algo interno, ela não é um estímulo direto, né? Então, a partir do momento que a ansiedade se instala, a gente precisa trabalhar esse sentimento. Senão, ela traz uma série de outros sintomas e outras comorbidades, se for o caso. Adria, você costuma ter algum pensamento negativo em relação ao Enem? Então, eu já tive bastante, não vou mentir. Não por cobrança de meus pais, nem dos educadores em si. Não diretamente dos educadores, mas de mim mesmo. Então, eu sou uma pessoa que sou muito objetivo. Eu sou muito objetivo no que eu quero, no que eu penso, no que eu falo. Então, se eu coloco uma meta, eu quero cumprir aquela meta. Então, eu me cobro, às vezes, demais para aquilo. Então, eu penso, tá, eu quero aquilo, mas eu olho pro lado, eu não vou conseguir por causa disso, não vou... Então, é importante a gente o quê? Repensar no que a gente está se permitindo pensar. Então, eu repensei, né? Decidi, não vou por esse caminho, não. Eu tenho um caminho muito longo ainda pela frente. Vou dar o meu melhor, vou estudar, vou organizar minha rotina, o meu dia a dia. E pronto. Não vou me permitir ter pensamentos negativos, né? Já tem gente demais aí no mundo sem torcer pra gente, querendo ver a gente ali, né? Pra baixo. E eu vou permitir com que eu mesmo faça isso comigo, não. Então, eu não permito nenhum tipo de pensamento negativo sobre mim, nem a respeito do Enem, porque eu sei que isso pode trazer consequências negativas no futuro. Você tem quantos anos, Adria? Eu tenho 17. 73, ele já nasceu com 120, tá reduzindo, entendeu? Ele já nasceu idoso. Eu tô achando. Estou vendo os cabelos brancos, alguma coisa. Não é verdade? Um artigo científico da Unicruz, ele traz um panorama, né, dessa situação. E diz assim que muitos jovens, né, mais de 81% do gênero feminino e 17% do gênero masculino se sentem ansiosos, perdem o sono, eles estão se sentindo pressionados, não pelos pais, mas sim por eles mesmos. E eu achei bem interessante esse artigo, que é como se eles tivessem aquela apreensão com relação ao futuro exacerbada naquele momento. E aí a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: como é que eu posso diferenciar a ansiedade normal da patológica? E quais os critérios que eu posso identificar quando a ansiedade ela já está assim, excessiva e requer uma ajuda profissional? A ansiedade normal, primeiro, nós temos emoções básicas, né? Já diz o divertidamente, alegria, né? Divertidamente, né? O medo, o amor, a alegria, né? Nós temos essas emoções que precisam existir. Sim. Né? A tristeza, a gente precisa se sentir triste, a gente precisa ter medo. Porque imagine, se a gente não sente isso, a gente atravessa um carro a rua e é atropelado. Porque eu não sinto nada, né? Então, não tem emoção a estímulo nenhum. Uhum. Mas, no caso da ansiedade, a gente também precisa da ansiedade, porque quando a gente se sente ansioso com alguma coisa, a gente estabelece meta. Sim. Eu preciso alcançar, mesmo que seja essa ansiedade interna. Eu vejo o meu futuro. Se eu vejo o meu futuro, eu não cheguei, eu não cheguei. Então, para eu seguir aquilo, eu vou ter uma jornada. E cada jornada que eu estou indo é uma ansiedade. Isso. A ansiedade, ela está ali. Agora, a partir do momento que eu travo, sim,
que o corpo da gente começa a se manifestar, né? Que, inclusive, quando é na pele, já é uma infecção, já está mostrando o quão grave está o nosso nível de ansiedade. Sim. Tem estudos também que falam sobre isso. Então, assim, a partir do momento que a ansiedade buga a gente, que a gente trava, que a gente não consegue alcançar o objetivo, que a gente não consegue ter constância em nada, que afeta os nossos relacionamentos, aí a gente precisa buscar ajuda. Com certeza. Que afeta a nossa autoestima. Sim. Chega a ponto da gente não ter mais funcionalidade nenhuma, se torna totalmente disfuncional. Verdade. Né? Aí cai o rendimento. Na escola, as notas, aquilo que era assim, começa a baixar o nível de concentração, cai bastante, começa a perder o foco. Sim. As conexões, você falou algo muito interessante, de atrair coisas positivas. Sim. Conexão é tudo. Nesse momento, é o momento de ter conexões assertivas. Então, isso é um ponto também muito positivo que você trouxe, que é muito importante na ansiedade normal, né? Sim. Que não é patológico. Sim. Adria, tem planos claros sobre o que vai fazer depois do Enem? Então, como eu lido com a pressão? É aquilo que eu meio que já disse, eu sou uma pessoa que eu não me permito ser pressionado por ninguém, porque eu sei que eu já posso fazer isso com excelência. Então, eu não vou permitir com que outras pessoas me pressionem, porque vai juntar com a pressão que eu mesmo coloco em mim. E que eu já tenho algo para administrar. Então, eu não me permito ser pressionado se eu sei que eu estou fazendo. Isso não quer dizer que você agora vai arrumar uma desculpa para ser irresponsável. Não. Você tem que saber o que você está fazendo. E se aquela pressão que está vindo, aquela pressão externa, tem fundamento. Então, você está ali fazendo a sua parte, está estudando, não se permita ser pressionado por outra pessoa. Você está ali fazendo a sua parte. E outra coisa, eu sei que eu estou fazendo, então eu também não vou me permitir pressionar. Então, eu lido assim com a pressão, entendeu? A pressão tem que ter um fundamento e tem que ser algo positivo na sua vida como um impulso. Você tem que usar uma pressão saudável para chegar ao seu objetivo. Para você chegar ao seu objetivo. Com relação aos planos no futuro, eu tenho sim uns planos claros em relação ao que eu quero fazer depois do Enem. Mas é melhor não então, só que outra coisa, seus planos são seus. Sim. Nem todo mundo merece ouvir do seu futuro, o que você planeja. Sim. Então, guarde para si o que é necessário, entendeu? Só permita com que fiquem sabendo depois que já tiver dado tudo certo. Então, eu tenho meus planos, eu sei o que eu quero sim para o futuro. Sei outras alternativas que eu posso fazer para chegar naquilo que eu quero. Então, é importante a gente ter essa estratégia, ter esse plano do que a gente quer. Maravilha. E como tudo que é bom dura pouco, não é? Uma conversa maravilhosa, gostosa de ouvir, gostosa de participar. Eu quero considerações finais, Paula, por favor. O que eu tenho a falar primeiro de tudo, elogiar você. Parabéns. Né? Obrigada. Como aí na sua jornada, você, a Lu. Que garoto incrível. Obrigado. Tá? Multiplique tudo isso para outros jovens. Amém. Tá? Obrigado. Infelizmente, a gente está no momento em que a ansiedade e a depressão ela está aí no meio dos nossos jovens. Os nossos jovens, muitos estão perdidos, né, em termos de orientação e de foco. Mas existem muitos jovens, assim como você, decidido, com foco, com direcionamento. E é isso que faz a diferença na nossa sociedade. Né? Então, para o pessoal do Enem, né, é importante que cuide da sua saúde. Né? Tenha uma boa alimentação, pratique uma atividade física, cuide da sua higiene do sono, ou seja, bote seu quartinho escuro, a sua musicazinha, cuidar de si, cuidar do coração, nada de estresse, né? Essa época de adolescência, que é uma época de muitas emoções, onde tudo acontece, o coração palpita por muitas coisas. Calma, deixa eu passar o vestibular, para não confundir as coisas. Uma coisa de cada vez, né?
É sobre isso. Muito bom, maravilhoso. Então, a gente tem dica final. No dia do Enem, chegue cedo, porque os portões fecham no horário exato. Então, é necessário que você faça seu checklist antes, pegue seus documentos, o seu lanchinho, deixe tudo organizado. Ei, não vá se matar a noite toda estudando, não, porque agora já era. Sabe o que você faz? Vai passear com os amigos, vai, né, curtir com quem você gosta, vá estar feliz naquele momento e durma bem. O sono é maravilhoso, é importante, ele ajuda a fixar, gente, o que você aprendeu. E a última coisa é, se tem que revisar, já não dá mais. Vai confiante, que você vai conseguir. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like. A gente não lhe pede nada e lhe entrega tanto. Então, a gente conta com você. Muito obrigada.